Muito bem, olha só, nós vamos agora falar um pouquinho sobre como descobrir a estratégia pessoal do teu cliente para conquistar as metas deles. Muitas vezes a gente quer aprender aquelas dicas, muitas vezes ensinadas em muitos lugares, ok? Funciona? Sim, isso ajuda, isso motiva a pessoa, tá? O livro de autoajuda, eu gosto muito dele. Agora, eu preciso entender algumas coisas importantes. Nem sempre as estratégias que uma pessoa utilizou para ter resultado, conquistar suas metas, independente de qual seja, vai ser a mesma para o seu cliente. Você já entendeu, a gente já explicou um pouco disso, tá? Quando a gente fala na PNL, o mapa não é o território, a gente entendeu que cada pessoa tem o seu modo de interpretar a realidade, tem o seu jeito de funcionar, tem o seu jeito de pensar. Então, muitas pessoas acabam adquirindo algumas dicas do tipo, tem que acordar 5 horas da manhã, tem que trabalhar até tarde, tem que trabalhar 16 horas por dia. Então, às vezes, a gente vê a história de alguns homens e mulheres de muito sucesso e a gente quer copiar essas estratégias, tá? A gente pode modelar, a gente vai falar um pouco sobre modelagem aqui no curso, mas o mais importante quando a gente fala na modelagem, o que é a modelagem? A modelagem não é você pegar e desenhar um quadro igual a outra pessoa desenhou, por exemplo. É você pegar um quadro baseado na estrutura dessa pessoa e acrescentar detalhes e colocar mais detalhes, ou seja, ressignificar esse quadro. Talvez você olhe e percebe que pode acrescentar algo a mais e você acrescenta. Então, quando a gente vai para a modelagem de comportamento de uma pessoa, a gente olha o que a pessoa faz de bom e a gente coloca em nós e amplifica. Ou seja, como que eu posso ter resultados igual a essa pessoa, porém não precisando de trabalhar 16 horas por dia, e sim talvez 8 horas, 6 horas, 4 horas por dia. Às vezes eu vejo, por exemplo, algumas pessoas dizendo assim, como ser produtivo e trabalhar somente 4 horas por dia e ter muito sucesso. Então eu vejo muitas pessoas tentando então copiar estratégias de outras pessoas, de alguns mentores, de alguns líderes, e isso muitas vezes acaba gerando imensas frustrações para essas pessoas. Então a ideia aqui é você entender como que o seu cliente funciona. Eu tenho um jeito de funcionar. O saturnino, por exemplo, eu tenho o costume de acordar pela manhã, mas eu vejo que a minha parte mais produtiva é depois do almoço. Depois que eu tiro aquele soninho ali bom, eu me torno mais produtivo. Pela manhã, o saturnino funciona mais, por exemplo, quando é mais para questões mais burocráticas, né? Ler e-mail, responder e-mail, escrever, ler, todas essas coisas para mim de manhã é melhor. Uma reunião com a minha equipe para trazer estratégias. Agora, à tarde, o saturnino ele está mais inspirado, o saturnino ele está mais motivado, ele tem um jeito diferente de funcionar, igual quando ele funciona de manhã. Tem pessoas que já acordam pilhadas, motivadas, então elas podem fazer algumas ações de manhã melhor do que de tarde. Tem pessoas que são mais produtivas à noite, enfim. Cada pessoa tem o seu modo de funcionar. E o mais importante agora é você identificar como que o seu cliente funciona. Então, qual que é o horário para ele mais produtivo? Então, você vai identificar junto com ele esse horário. Por quê? Porque você, junto com ele, vai trabalhar estratégias, vai trabalhar, então, algumas ações que vocês vão fazer para que ele funcione da melhor maneira possível, ok? Então, tem pessoas, por exemplo, que elas são produtivas na madrugada. E aí a pergunta é, mas como ganhar dinheiro trabalhando de madrugada? Existem várias maneiras de se fazer isso? Sim.
O problema é que às vezes a gente olha para algumas histórias e aí a gente se obriga a trabalhar usando o modelo dessas pessoas e muitas vezes a gente não tem resultado. Então, qual que é o pico desse cliente? O horário que ele tem, que para ele é bom acordar, é 7 da manhã, é 8 da manhã, qual que é o horário ideal dele dormir? E nesse horário, vocês vão preenchendo então as ações, as atitudes, os comportamentos importantes para que ele nesse período ele tenha o seu melhor jeito, a sua melhor maneira de funcionar, ok? Agora, mas Saturnino, o meu cliente ele trabalha com vendas e de manhã ele já tem que estar pilhado 100%, e só que ele é pilhado só de tarde, ok? Então, tá aí. Se ele tem consciência disso, porque a questão é tomar consciência. Tem muitas pessoas que elas se deprimem porque elas não entendem o jeito delas funcionarem e aí elas vão para suas atividades profissionais, só que elas fazem de qualquer jeito. O cliente sabendo que pela manhã ele já tem que acordar pilhado, mas ele tem preguiça para isso, então quais são as estratégias que ele pode fazer para ele acordar pilhado de manhã? Por exemplo, talvez ele vai dormir um pouco mais cedo, ou antes dele ir para o trabalho, fazer atividade física, uma corrida, puxar ferro, mas, enfim, fazer alguma ação que ele pode fazer que vai trazer um tipo de sentimento diferente, ok? Então, você conversando com o teu cliente e descobrindo o jeito dele funcionar, ele gosta do quê? Que tipo de música que gosta? Que tipo de esporte que ele gosta? Que tipo de comida mais saudável que ele gosta? É você trabalhar com ele todas as informações necessárias para que ele olhe para tudo isso e a partir de agora ele perceba que ele pode sim ter sucesso usando as coisas que ele gosta de fazer, usando as próprias estratégias deles, ok? Não existe estratégia ruim ou boa. A questão é como que você está usando o que você tem de bom para, de fato, gerar os resultados para você. Eu, por exemplo, eu gosto de ir para a academia de manhã, eu tenho preguiça de malhar de tarde. Então, o dia ideal para o saturnino é quando o saturnino acorda mais ou menos umas 6h30, 7 horas da manhã. Eu tomo um café muito bom. Quando eu falo café, só o café puro mesmo, sem açúcar. Eu gosto muito do café sem açúcar, sem nada. Aí eu tomo café de manhã e vou para uma academia. E ali eu faço 1h30 de atividade física. E aí eu consigo chegar mais ou menos no escritório por volta de 9 horas. Tomo o meu banho e a partir daí começa o meu dia. Então, essa é a melhor maneira que o saturnino tem para funcionar. E aí, é importante você perguntar essas coisas para o seu cliente, porque talvez ele tenha condição de administrar o horário dele, talvez ele tenha condição, sim, de reorganizar a agenda dele e fazer com que a agenda dele se torne uma agenda mais produtiva. E até a minha pergunta para você: qual que é a sua melhor maneira de funcionar? Os horários que você sente que você tem maior pico de produção, maior pico de criatividade, maior pico de interação com as pessoas. Então, nesses horários, esses de fato são os horários que você vai colocar em prática a sua criatividade, se for o caso, a sua comunicação, se for o caso, enfim, aquilo que é importante. O saturnino gosta de música de manhã mais música motivacional, um balanço, um dance, e mais à tarde o saturnino já gosta de músicas mais religiosas, músicas clássicas. Então tá aí. E aí quando eu começo a colocar essas coisas, eu estou exercendo o melhor que eu posso nesse momento. Ou seja, você traçando, mapeando todas essas informações, todas as estratégias, horário, música, horário de academia, horário de produtividade, os melhores horários, produtividade. Todas essas informações vão fazer o seu cliente, então, ter uma maneira muito mais poderosa, ó, que é o bracinho levantado, de funcionar. Então, pense nisso. Converse com o seu cliente, estabeleça esse roteiro, esse
cronograma de atividades e ações e veja na próxima semana o que o seu cliente vai trazer de feedback ou resultado. Se ele traz dizendo que, poxa, foi legal, foi muito bom, perfeito. Você vai incentivar ele a permanecer fazendo essas coisas. Se por um motivo ou outro ele deixou de fazer, verifique. Porque uma coisa é o que eu gostaria de fazer e o que de fato eu faço que me gera bons resultados. Porque tem pessoas que falam assim, para mim a academia seria muito bom de manhã. Mas ela era o que ela gostaria de fazer, mas ela não consegue fazer, talvez por vários motivos, ou porque não tem dinheiro, ou porque tem preguiça. Então, nesse momento, é verificar com essa pessoa o que ela pode fazer. Talvez é uma caminhada, talvez é uma outra estratégia que ela pode utilizar, que vai, então, gerar a ela toda essa motivação, ok? Então, fica a dica importante para você trabalhar essas coisas com o teu cliente e vamos para a próxima aula, tem mais conteúdo.